Olá, meu aluno! Bem-vindo à nossa segunda aula da parte de estratégia empresarial e continuaremos falando de planejamento. Na primeira aula, nós não conseguimos falar dos tipos de planejamento, que falaremos na segunda aula. Eu até quis deixar numa aula só disso porque é um assunto muito recorrente em prova. Diferentemente da primeira aula, que é um assunto que raramente cai em prova, os tipos de planejamento chovem em prova. Então vamos lá, prestar bem atenção na aula, não esquecendo de fazer o teu resumo, anotando as palavras-chave e depois teremos um bloco de questões dessa parte aqui. Bora começar então. Tipos de planejamento, níveis de planejamento. Vamos pegar um marca-texto. O planejamento é dividido de forma hierarquizada. Está aqui a nossa pirâmide, ó, de forma hierarquizada. Tem o nível tático e o nível operacional. Ambos caem muito em prova. Ou seja, de acordo com o nível da organização que elabora. Nível estratégico, planejamento estratégico. Nível tático, planejamento tático. Nível operacional, planejamento operacional. Vamos ver um a um. Planejamento estratégico. Está aqui, ó. Nossa alta cúpula. Eu acho que eu não coloquei aqui. Já vamos escrever então. Nossa alta cúpula. Nossa alta cúpula. Ah, tá aqui, ó. Realizado pela alta cúpula da organização. Ele pode ser chamado de planejamento institucional, mas a maioria fala planejamento estratégico mesmo. Ele é realizado pelos presidente e pelos diretores. Envolve a organização como um todo. Então ele vai envolver toda a organização. Tem por objetivo, vamos pegar um marca-texto, tem por objetivo nortear os caminhos que a organização deve seguir. Leva em consideração o ambiente interno e o ambiente externo. Agora note que é muito importante. O ambiente interno, ele é controlável e o ambiente externo não é controlável. Ou seja, o nosso ambiente interno ele é a nossa força e fraqueza, beleza? E nosso ambiente externo, ele é feito pelas oportunidades e pelas ameaças. Ou seja, não é controlável. Essa parte do ambiente interno e externo é a nossa chamada análise SWOT. Eu acredito que vai ser lá pela aula 5 que nós veremos ela. O que é análise SWOT? Ela vai analisar o ambiente interno e externo. No caso, o que é o ambiente interno? O ambiente da organização. Por que ele é controlável? Porque ele é as forças e as fraquezas da organização. Ele é internamente, então ele pode controlar. Agora, o ambiente externo, tu não controla oportunidades e ameaças. Tu não tem como controlar uma oportunidade que vai se abrir. O que é uma oportunidade? Uma isenção no imposto, uma oportunidade, uma concorrente saiu do país, então te abre aquele nicho, são oportunidades para a tua empresa. E agora fraquezas, o que é as fraquezas? Vem um concorrente forte, aumento de imposto em tal lado, são coisas que não tem como controlar. Então, por isso que o ambiente externo não é controlável e o ambiente interno é controlável. Essas palavras que eu estou trazendo aqui é exatamente como cobra em prova. Vocês verão quando a gente for resolver as questões. Tudo isso aqui que eu botei aqui é o que vai pedir lá nas questões que tu vai conseguir analisar. Longo prazo, alta cúpula, ambiente externo, envolve toda a organização. Tudo isso é planejamento estratégico e é o que vai ser pedido. Depois nós veremos o planejamento tático e também o planejamento operacional. Vamos continuar? Paramos aqui, né? Por estar orientado a um ambiente externo, mutável e não controlado, a um alto nível de incertezas. Cara, isso aqui é muito importante. Incertezas, alto nível de incertezas. É o único tipo de planejamento que leva em consideração o ambiente externo. É o único nível. Voltado ao longo prazo. Isso aqui tu mata muita questão. Pode botar. O nível estratégico é longo
prazo. Aqui é longo. Tu mata a questão só por isso. Aqui é médio prazo. E aqui é curto prazo. Aqui é o ambiente operacional. E aqui é o ambiente tático. Beleza? É genérico e abrangente. Então, tudo isso aqui tu anota no teu resumo, que são as palavras que caem em prova. Seguindo o planejamento tático, ele é o elo de ligação entre o planejamento estratégico, e o planejamento operacional. Ele está ali no meio, ele é o elo, beleza? Realizado pelo nível intermediário, ou seja, pelos gerentes e chefes de departamento. Isso daqui também é questão de prova. Tudo que eu coloquei aqui é questão de prova. Envolve uma determinada unidade, departamento, área, divisão da organização. Quem estudou comigo no último edital, que foi do DAI, a gente estudou os tipos de departamentalização. No edital de banco não cobra, beleza? Busca traduzir as estratégias genéricas e abrangentes e transformá-las em ações específicas e direcionadas para determinada unidade da organização, voltada para o médio prazo. Então, esse aqui é médio prazo. Próxima. Planejamento operacional é o lá embaixo, é o escalão mais baixo. Trata-se do desdobramento do planejamento tático, realizado pelo nível administrativo mais baixo, ou seja, os nossos supervisores. Se preocupa com o que e como fazer, está direcionado para atividades mais básicas do dia a dia, está orientado para as tarefas rotineiras, está voltado para eficiência, foco nos meios e orientado para o curto prazo. Aqui, ó. Bota aqui, ó. Curto prazo. Esse é o nosso nível operacional. Quem é que está aqui no meio? Nível tático. E aqui em cima, nível estratégico. Quem é que tá? O nível tático, o que que ele é? Ele é médio prazo. E o estratégico, longo prazo. Beleza? Aqui agora eu trouxe um mapa mental para vocês, que eu que fiz para o concurso do Banco do Brasil. E agora eu trouxe ele para a Caixa Econômica Federal. Então vamos ver aqui, ó. Ali está a nossa pirâmide, um nível mais alto, estratégico, nível tático e operacional. Planejamento estratégico ele é realizado pela alta cúpula, ou seja, presidentes e diretores. Envolve e impacta toda a organização. Então, o planejamento estratégico impacta toda a organização. É genérico e sintético. Depois o planejamento tático. Cadê o planejamento tático? Está aqui. O planejamento tático. Marca texto. Realizado pelo nível intermediário, ou seja, gerentes e chefes de departamento. Ele busca transformar os planos estratégicos em ações específicas e direcionadas para quem? Pro planejamento operacional. Menos genérico e mais detalhado. Esse aqui é mais genérico. Esse aqui é mais genérico. Esse aqui é mais detalhado. Esse aqui não esqueçam, esse aqui é o elo entre o estratégico e o operacional. Ele é médio prazo, envolve planos de produção, financeiro, marketing, recursos humanos. Depois, por último, lá embaixo, nós temos o operacional, que é pelos nossos supervisores. Se preocupa com o que e como fazer. Cara, isso daqui é importantíssimo. O que fazer e como fazer é o nosso operacional. Foco na eficiência. Curto prazo, classificados em procedimentos, orçamentos, programas, regulamentos. Ele é detalhado e analítico, enquanto esse aqui é genérico e sintético, esse aqui é menos genérico e mais detalhado, e esse aqui é detalhado e analítico, beleza? Esses são os tipos de
planejamento. E a nossa aula de hoje é bem curtinha mesmo, porque eu quis deixar essa aula apenas para os tipos de planejamento. Terminando essa aula aqui, você já pode ir lá na parte de resolução de questões, que vai ter um bloco com resoluções de questões da primeira e da segunda aula. Você verá que isso daqui é o que mais cai em prova, e exatamente como eu trouxe aqui é como cai nas provas. Tu vai ver que se tu pegou, tu olhou, olhou a aula, pegou cada uma da pirâmide ali e detalhou cada coisinha dela ali que nem eu trouxe, vai sentir muita facilidade em fazer as questões. Então, espero ter te ajudado muito até aqui. Foi um prazer estar com você e até a próxima aula e te vejo lá na aula de questões também, que é importantíssimo para a tua preparação. Abraço! Olá, meu aluno! Bem-vindo à nossa segunda aula da parte de estratégia empresarial e continuaremos falando de planejamento. Na primeira aula, nós não conseguimos falar dos tipos de planejamento, que falaremos na segunda aula. Eu até quis deixar numa aula só disso porque é um assunto muito recorrente em prova. Diferentemente da primeira aula, que é um assunto que raramente cai em prova, os tipos de planejamento chovem em prova. Então vamos lá, prestar bem atenção da aula, não esquecendo de fazer o teu resumo, anotando as palavras-chave e depois teremos um bloco de questões dessa parte aqui. Bora começar então. Tipos de planejamento, níveis de planejamento. Vamos pegar um marca-texto. O planejamento é dividido de forma hierarquizada. Está aqui a nossa pirâmide, ó, de forma hierarquizada. Tem o nível tático e o nível operacional. Ambos caem muito em prova. Ou seja, de acordo com o nível da organização que elabora. Nível estratégico, planejamento estratégico. Nível tático, planejamento tático. Nível operacional, planejamento operacional. Vamos ver um a um. Planejamento estratégico. Está aqui, ó. Nossa alta cúpula. Eu acho que eu não coloquei aqui. Já vamos escrever então. Nossa alta cúpula. Nossa alta cúpula. Ah, tá aqui, ó. Realizado pela alta cúpula da organização. Ele pode ser chamado de planejamento institucional, mas a maioria fala planejamento estratégico mesmo. Ele é realizado pelos presidente e pelos diretores. Envolve a organização como um todo. Então ele vai envolver toda a organização. Tem por objetivo, vou pegar um marca-texto, tem por objetivo nortear os caminhos que a organização deve seguir. Leva em consideração o ambiente interno e o ambiente externo. Agora note que é muito importante. O ambiente interno, ele é controlável e o ambiente externo não é controlável. Ou seja, o nosso ambiente interno ele é a nossa força e fraqueza, beleza? Em nosso ambiente externo, ele é feito pelas oportunidades e pelas ameaças, ou seja, não é controlável. Essa parte do ambiente interno e externo é a nossa chamada análise SWOT. Eu acredito que vai ser lá pela aula 5 que nós veremos ela. O que é análise SWOT? Ela vai analisar o ambiente interno e externo. No caso, o que é o ambiente interno? O ambiente da organização. Por que ele é controlável? Porque ele é as forças e as fraquezas da organização. Ele é internamente, então ele pode controlar. Agora, o ambiente externo, tu não controla oportunidades e ameaças. Tu não tem como controlar uma oportunidade que vai se abrir. O que é uma oportunidade? Uma isenção no imposto, uma oportunidade, uma concorrente saiu do país, então te abre aquele nicho, são oportunidades para a tua empresa. E agora fraquezas, o que é as fraquezas? Vem um concorrente forte, aumento de imposto em tal lado, são coisas que não tem como controlar. Então, por isso que o ambiente externo não é controlável e o ambiente interno é controlável. Essas palavras que eu estou trazendo aqui é exatamente como cobra em prova. Vocês verão quando a gente for resolver as questões. Tudo isso aqui que eu botei aqui
é o que vai pedir lá nas questões que tu vai conseguir analisar. Longo prazo, alta cúpula, ambiente externo, envolve toda a organização. Tudo isso é planejamento estratégico e é o que vai ser pedido. Depois nós veremos o planejamento tático e também o planejamento operacional. Vamos continuar? Paramos aqui, né? Por estar orientado a um ambiente externo, mutável e não controlado, a um alto nível de incertezas. Cara, isso aqui é muito importante. Incertezas, alto nível de incertezas. É o único tipo de planejamento que leva em consideração um ambiente externo. É o único nível. Voltado ao longo prazo. Isso aqui tu mata muita questão. Pode botar. O nível estratégico é longo prazo. Aqui é longo. Tu mata a questão só por isso. Aqui é médio prazo. E aqui é curto prazo. Aqui é o ambiente operacional. E aqui é o ambiente tático. Beleza? É genérico e abrangente. Então, tudo isso aqui tu anota no teu resumo, que são as palavras que caem em prova. Seguindo o planejamento tático, ele é o elo de ligação entre o planejamento estratégico, e o planejamento operacional. Ele está ali no meio, ele é o elo, beleza? Realizado pelo nível intermediário, ou seja, pelos gerentes e chefes de departamento. Isso daqui também é questão de prova. Tudo que eu coloquei aqui é questão de prova. Envolve uma determinada unidade, departamento, área, divisão da organização. Quem estudou comigo no último edital, que foi do DAI, a gente estudou os tipos de departamentalização. No edital de banco não cobra, beleza? Busca traduzir as estratégias genéricas e abrangentes e transformá-las em ações específicas e direcionadas para determinada unidade da organização, voltada para o médio prazo. Então, esse aqui é médio prazo. Próxima. Planejamento operacional é o lá embaixo, é o escalão mais baixo. Trata-se do desdobramento do planejamento tático, realizado pelo nível administrativo mais baixo, ou seja, os nossos supervisores. Se preocupa com o que e como fazer, está direcionado para atividades mais básicas do dia a dia, está orientado para as tarefas rotineiras, está voltado para eficiência, foco nos meios e orientado para o curto prazo. Aqui, ó. Bota aqui, ó. Curto prazo. Esse é o nosso nível operacional. Quem é que está aqui no meio? Nível tático. E aqui em cima, nível estratégico. Quem é que tá. O nível tático, o que que ele é? Ele é médio prazo. E o estratégico, longo prazo. Beleza? Aqui agora eu trouxe um mapa mental para vocês, que eu que fiz para o concurso do Banco do Brasil. E agora eu trouxe ele para a Caixa Econômica Federal. Então vamos ver aqui, ó. Ali está a nossa pirâmide, um nível mais alto, estratégico, nível tático e operacional. Planejamento estratégico ele é realizado pela alta cúpula, ou seja, presidentes e diretores. Envolve e impacta toda a organização. Então, o planejamento estratégico impacta toda a organização. É genérico e sintético. Depois o planejamento tático. Cadê o planejamento tático? Está aqui. O planejamento tático. Marca texto. Realizado pelo nível intermediário, ou seja, gerentes e chefes de departamento. Ele busca transformar os planos estratégicos em ações específicas e direcionadas para quem? Pro planejamento operacional. Menos genérico e mais detalhado. Esse aqui é mais genérico. Esse aqui é mais genérico. Esse aqui é mais detalhado.
Esse aqui não esqueçam, esse aqui é o elo entre o estratégico e o operacional. Ele é médio prazo, envolve planos de produção, financeiro, marketing, recursos humanos. Depois, por último, lá embaixo, nós temos o operacional, que é pelos nossos supervisores. Se preocupa com o que e como fazer. Cara, isso daqui é importantíssimo. O que fazer e como fazer é o nosso operacional. Foco na eficiência. Curto prazo, classificados em procedimentos, orçamentos, programas, regulamentos. Ele é detalhado e analítico, enquanto esse aqui é genérico e sintético, esse aqui é menos genérico e mais detalhado, e esse aqui é detalhado e analítico, beleza? Esses são os tipos de planejamento. E a nossa aula de hoje é bem curtinha mesmo, porque eu quis deixar essa aula apenas para os tipos de planejamento. Terminando essa aula aqui, você já pode ir lá na parte de resolução de questões, que vai ter um bloco com resoluções de questões da primeira e da segunda aula. Você verá que isso daqui é o que mais cai em prova, e exatamente como eu trouxe aqui é como cai nas provas. Tu vai ver que se tu pegou, tu olhou olhou a aula, pegou cada uma da pirâmide ali e detalhou cada coisinha dela ali que nem eu trouxe, tu vai sentir muita facilidade em fazer as questões. Então, espero ter te ajudado muito até aqui. Foi um prazer estar com você e até a próxima aula e te vejo lá na aula de questões também, que é importantíssimo para a tua preparação. Abraço.